Olá, quarentões, cinquentões, 60. Eu escolhi esse público, a minha fala é para vocês, vou direcionar a minha fala para vocês. Eu escolhi esse público porque eu faço parte desse público, né? Já passei os 50 anos e já estamos em processo de envelhecimento. E quando a gente está envelhecendo, muitas coisas acontecem, muitas delas a gente não entende, né? O corpo vai sofrendo uma modificação tão grande que vocês não entendem. Nós estamos aqui hoje para explicar mais um fenômeno, mais uma coisa que acontece no processo de envelhecimento que às vezes você não entende. E nem as pessoas entendem, né, é, como isso está acontecendo. Como, por exemplo, vocês perceberam que quando a gente está envelhecendo, parece que a gente fica sem paciência. A gente parece que perde a paciência, parece que não tem tolerância. Qualquer coisa você quer chutar o pau da barraca. Algumas pessoas recebem até apelido de ranzinza. Olha, fulano é ranzinza, tá ficando velho, tá ficando chato, não é isso que a gente ouve sempre? Mas não se preocupe, nem sempre isso faz parte da sua personalidade, tá? Nem sempre isso quer dizer que é você mesmo. Simplesmente você está com a sua microbiota inflamada. A nossa microbiota que fica lá no intestino delgado, que é responsável também pelo nosso humor. E aí eu vou explicar por quê. Para isso a gente tem que entender o que é a microbiota. Mas vou explicar por quê que o intestino delgado, essa microbiota tem tanto poder sobre o nosso temperamento, o nosso humor, nossa felicidade. Bom, primeiro, a microbiota é considerado o segundo cérebro do corpo humano, por diversas razões. Ela tem o sistema nervoso entérico, que abriga de 100 a 500 milhões de neurônios, exatamente. Lá o intestino delgado tem neurônios, tá? Neurônios. E a maior comunidade de neurônio fora do cérebro é lá no intestino delgado. O intestino delgado, ele se comunica direto com o cérebro, ele tem um nervo vago que faz essa comunicação de via dupla. Então, facilmente, quando você está com medo, sabe, ansioso, com medo, você sente dor de barriga, né? Até diarreia mesmo. Vocês já perceberam isso, né? Você está com medo, a mente sente e o intestino responde, tá? Vocês perceberam também que quando vocês estão com dor de barriga, algum problema intestinal, você fica mal-humorado, né? Acontece aqui e reflete a ti, na cabeça. Isso é porque estão ligados diretamente o intestino delgado com, com o cérebro. Bom, nós temos diversas células no nosso intestino delgado responsáveis por diversas coisas, né? Responsável pela defesa do corpo, responsável pela absorção, né? A enterócitos, né? Os enterócitos, que são as células responsáveis pela absorção dos alimentos, e ela não é responsável sozinha, existe lá no intestino delgado, a nossa microbiota, existe muitas bactérias, a maior comunidade são as bactérias que tem lá, bactérias chamadas bactérias do bem, tem fungos, tem vírus, todos fazem parte da quebra desses alimentos, todo esse aglomerado de bactérias, de células, de vírus, fungos, eles realizam a fermentação, realizam a absorção desses alimentos. E aí esses alimentos são colocados para dentro da corrente sanguínea através dessas células, dos enterócitos, né, que não permite passar qualquer coisa, não permite passar algum patógeno que vai causar doença no nosso corpo, não permite passar moléculas grandes para não inflamar o nosso corpo, tá bom? Essa é o grande lance. Mas por que ficamos mal-humorados? Ficar mal-humorado tem alguma coisa a ver com a intestino delgado, tem alguma coisa a ver com essa microbiota. Gente, lá também produz 90% da serotonina,
e 50% da dopamina, que são os hormônios do bem-estar, do prazer. Ou seja, se você tiver inflamando sua microbiota, comendo coisas que não deviam, né? Comendo porcaria, veneno, e suas células de defesa não dá mais conta. Não dá mais conta porque nosso corpo já não é mais o mesmo. Nós não temos mais a mesma quantidade de células de defesa que tínhamos antes. Nós não temos a mesma quantidade de células de absorção que tínhamos antes. Nós não temos a mesma quantidade de enzimas que tínhamos antes. Estamos envelhecendo, né? Diminui a quantidade das bactérias do bem, né? E tudo isso vai ocasionar o seguinte, vai prejudicar a produção dos hormônios do bem-estar, a serotonina e a dopamina. E aí você se torna uma pessoa que está envelhecendo mal-humorado, não tem paciência para nada, tá? Você não pode ver nada que já quer brigar. Mas eu tenho a solução. Eu vou dar aqui a solução. Não é fácil. Vou logo dizendo, nada é fácil para a nossa idade. Tudo é difícil, tudo requer sacrifício, foco, determinação. Tem que cortar na carne, tá bom? São 3 coisas que vocês têm que fazer para desinflamar a microbiota. E quando essa microbiota estiver desinflamada, gente, vocês vão se sentir leve, sabe? Vocês vão ter um humor, vocês vão se sentir leve. A casa pode pegar fogo, você vai... Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter ação. Você vai ter ação, mas equilibrada. Casa pegando fogo, você vai lá apagar o fogo, sim, mas sem se alterar, sem aquele alvoroço todo, porque nós sabemos que você ficar nervoso, alterado com alvoroço, não vai fazer com que apague o fogo da casa, né? Não vai resolver problemas. Então você fica mais calmo. O menino caiu, você vai lá numa boa, tá? Então você vai se sentir mais leve. Vou te dar a solução aqui, tá bom? É difícil. Primeiro, alimentação. Alimentação. O que inflama a nossa microbiota é a alimentação, tá bom? Alimentação terrível. Algumas coisas que a gente come que nem alimentação não é, né? E eu nem preciso aqui citar o que você comer, porque o nosso conhecimento está na palma da mão. Você sabe, às vezes você come uma coisa errada, mas você sabe que está comendo coisas erradas. Mas eu aconselho você procurar um nutricionista, e ó, veja bem, não é qualquer nutricionista, é um nutricionista que realmente sabe o que está fazendo. Por que eu digo isso? Porque o que eu percebo é que alguns profissionais não estão estudando, não estão se atualizando, médicos, eu vejo médico falando cada asneira, eu vejo nutricionista utilizando métodos antigos que ninguém usa mais, e então é bom você procura uma nutricionista que seja uma pessoa que é estudada, que anda estudando, porque eu digo assim, gente, porque todos os dias aparecem novos conhecimentos na área de saúde, principalmente na área de saúde. Todos os dias, coisas que antes a gente não podia, e vocês sabem disso, que vocês estão ligados na internet, hoje já pode. Coisas que podíamos comer, hoje já não pode. Então, é bom mesmo você procurar um profissional competente, fazer uma dieta para você, e você vai passar por toda uma reeducação alimentar. Então, não é fácil, eu acho que é a parte mais difícil. Você vai ter, da mesma forma que você se acostuma a comer as coisas erradas e passa a gostar, você passa a comer coisas certas e passa a gostar. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei a comer as coisas certas e passei a gostar. A comida que eu como, eu sinto prazer em comer. E enquanto que outras pessoas fossem comer, acharia horrível, tá? Porque nós estamos mal educados na nossa alimentação. Temos que nos reeducar. Então, vocês, em primeiro lugar, é a alimentação, tá? Parar de comer essas porcarias. Diminuir os carboidratos. Vamos diminuir. Já tem vídeo aí falando sobre os carboidratos. Então, muitos vídeos falando sobre os efeitos do carboidrato no corpo humano. Então, diminuir os carboidratos. Dar ênfase a comer mais gordura, proteínas, tá bom? Mas isso aí, quem vai direcionar
é o nutricionista, tá bom? Eu não estou à altura, apesar que eu tenho conhecimento, mas não cabe a mim dizer o que você deve comer. Eu acho que o profissional mais adequado é o nutricionista. Eu sei, aplico em mim, eu dou algumas dicas, dou algumas informações e tudo, como você já viu no vídeo, mas eu sempre direciono para o profissional correto, tá bom? Bom, reeducação alimentar, o primeiro. Segundo, praticar atividade física. Esses 3 itens que eu vou citar aqui, sem eles você não consegue desinflamar, vou logo dizendo. Então, praticar atividade física. Lembrem-se, você só pode é, desfazer desse monte de energia acumulada no seu corpo através da atividade física, tá bom? Então, a atividade física é primordial, a atividade física vai estimular a produção de hormônio, a atividade física é vasodilatador, vai levar mais nutriente aos tecidos, vai irrigar os tecidos, a atividade física vai produzir os hormônios do bem-estar, vai estimular. Então, sem atividade física e uma educação alimentar não é possível. Outra coisa, dormir. Dormir o sono de qualidade. Eu bato sempre nessa tecla, porque é muito importante para nós que estamos envelhecendo. Dormir 2 horas antes da meia-noite. No mínimo 2 horas antes da meia-noite. Dê um jeitinho para dormir 2 horas antes da meia-noite, tá bom? À noite, eu já falei, vá para a cama 9h30 para 10 horas estar dormindo. À noite é o momento em que o corpo vai se refazer, se construir, vai produzir hormônio. Você não pode perder essa produção hormonal do nosso corpo, tá bom? E eu sempre digo, o mais importante é o sono antes da meia-noite. Olha, se você dormisse 8 da noite e levantasse e acordasse 4 da manhã, seu corpo não teria prejuízo algum. Para levantar 4 da manhã, você não vai ter nenhum prejuízo fisiológico, tá bom? Mas se você for dormir depois da meia-noite e acordar 9 da manhã do outro dia, 10, para compensar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é sono reparador. Seu corpo vai ficar prejuízo, sim, vai ficar em prejuízo. Então, dê preferência dormir antes da meia-noite, tá bom? Para quem pode, né? Quem não pode, é o jeito ser de outra forma, né? Não tem como, tá bom? Então, são os 3 itens para desinflamar sua microbiota. Você vai perceber com o passar do tempo que você vai ficar mais leve, sabe? Você não vai brigar por toda besteira. Por mais que você seja uma pessoa exigente, organizada, mas você vai sentir essa leveza no seu coração, na sua cabeça, tranquilamente, tá bom? Pois fica aí mais essa dica para nós que estamos envelhecendo. E até o próximo vídeo com mais dicas na nossa classe. Mais dicas para nós que estamos envelhecendo. Quarentões, cinquentões e 60, tá bom? Eu peço que antes que termine o vídeo, vocês toquem o sininho, deixem seu like e peço às pessoas que se inscrevam. Gente, ainda tem pouco inscrito no canal, tá? Tem pouco inscrito no canal. Peça a família, os amigos, se inscreva, apresente o vídeo. Se você gostou, recomende o vídeo para que as pessoas se inscrevam, tá bom? Esse é um apelo mesmo, porque eu sempre digo, se eu colocasse aqui uma mulher seminua rebolando, estaria cheio de inscritos e visualização. Mas como é um conteúdo de relevância, responsável, conteúdo pesquisado, estudado, as pessoas não dão muito valor, infelizmente. Pois até o próximo vídeo, se Deus quiser.